Olá, pessoal. Aqui é a doutora Mamãe, a professora Patrícia Cunha, e hoje nós vamos falar sobre o ciclo celular e as fases da mitose. Vem comigo. O ciclo celular pode ser considerado como um ciclo de vida de uma célula. Isso é, né? O que significa? É uma série de estágios de crescimento e desenvolvimento que uma célula passa entre o seu, entre aspas, nascimento e reprodução, que é quando ela vai se dividir para gerar duas novas células. Em células eucarióticas, que são aquelas células que possuem núcleo, os estágios do ciclo celular são divididos em duas fases principais: a intérfase e a mitose. Durante a intérfase, a célula faz todo o seu trabalho, tudo aquilo que a gente estuda, que ela sintetiza, ela produz, ela fagocita, tudo aquilo que a célula normalmente faz, que é a sua função, acontece durante a intérfase. E aí, em determinado momento, ela pode receber algum estímulo, algum sinal, onde ela para tudo que ela está fazendo, cresce, faz uma cópia do seu DNA e, durante a fase da mitose, ela separa esse DNA que foi duplicado em dois conjuntos e divide seu citoplasma, formando duas novas células. O que acontece então na intérfase? A gente vai entrar no ciclo celular assim que uma célula se forma, pela divisão da sua célula-mãe. O que essa célula recém-nascida deve fazer em seguida? Ela vai entrar numa fase conhecida como intérfase, que é o espaço de tempo em que a célula não está se dividindo. Trata-se, então, do maior estágio do ciclo celular, né? As nossas células, elas ficam mais tempo em intérfase, que é fazendo todas as suas funções, né? Todas as suas sínteses, do que na mitose. E aí, durante a intérfase, nós temos três fases ou três etapas. A primeira, que é a fase G1, ela é também chamada de primeira fase, né, da intérfase, que é quando a célula recebe o sinal que precisa se dividir. Então, ela estava lá fazendo tudo, trabalhando muito, ela para com todas as funções que ela estava fazendo e se prepara para a divisão. Então, a célula cresce, torna-se fisicamente maior, copia todas as suas organelas e fabrica os componentes moleculares que vai precisar nas próximas etapas. Em seguida, vem a fase S. Na fase S, a célula sintetiza uma cópia completa do DNA em seu núcleo. Ela também duplica a estrutura organizadora de microtúbulos, que é chamada de centrosomos. Eles vão ajudar a separar o DNA lá na mitose. Então, na fase G1, a célula aumenta de tamanho. Na fase S, ela duplica o seu material genético. E na fase G2, a célula cresce mais ainda, produz mais proteínas e começa a reorganizar o conteúdo para preparação para a mitose. Ao longo de todo esse processo, existem os pontos que a gente chama de pontos de checagem, que são feitos por moléculas de controle que verificam se o que foi produzido pela célula está correto. Por exemplo, se o DNA apresentar algum dano ou erro durante a duplicação, o ciclo celular vai agir para corrigir esse problema ou vai encaminhar aquela célula para a morte celular. Então, durante todo esse processo, a gente vai ter a preparação da célula para divisão. Então, eu preciso aumentar o tamanho da minha célula, eu tenho que duplicar o material genético, porque eu preciso dividir aquilo em duas. Né? Tudo que eu for fazer para uma célula, a outra também tem que ter. Então, se uma célula vai receber 3 mitocôndrias, a outra também tem que receber 3. Então, tudo tem que ser duplicado exatamente igual. Então, esses pontos de checagem, eles vão verificar se isso foi feito de maneira correta. E essa fase G0, né, esse G0 que apareceu aí, o que significa isso? Significa que algumas células, como os neurônios e as células musculares estriadas, não fazem mitose. Então, eles ficam durante toda a vida da pessoa com aquele número de células mesmo. E aí, eles vão permanecer ao longo de toda a vida nessa fase G0. Agora, tem uma célula muito especial, que são as células hepáticas, lá do nosso fígado, que elas ficam a maior parte do seu tempo em G0, mas se houver alguma lesão no fígado, se houver a necessidade, elas entram para o G1
completam o mesmo ciclo, faz toda a parte do S, G2 e mitose, e aí depois volta novamente, retorna para o G0. Bom, e o que acontece então depois da intérfase? Após a intérfase, no ciclo celular, ocorre a divisão, que é a mitose. Como o material genético foi duplicado lá na intérfase, agora nós vamos dividir em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. A mitose é um processo de divisão celular, onde uma célula dá origem a duas outras células geneticamente idênticas. E a gente vai dividir a mitose em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, no final da intérfase, nós vamos começar olhando a nossa célula nesse finalzinho aí. Ela já copiou tudo, né? Já duplicou tudo que ela precisava. E o cromossomo, quando ele fica duplicado, nós vamos chamar ele como se fossem duas cópias, que nós vamos dar o nome de cromátides irmãs. Nesse momento, né, a gente ainda não consegue ver os cromossomos no microscópio, porque eles estão na sua forma descondensada, que é a cromatina. Então, iniciando a prófase, no estágio inicial da prófase, nós vamos ter os seguintes processos. Os cromossomos começam a se condensar. Então, a cromatina condensa-se e vira cromossomo. Isso facilita a divisão, né, a separação das cromátides mais lá na frente. O fuso mitótico vai começar a se formar também. A função do fuso mitótico é organizar os cromossomos e fazer a movimentação desses cromossomos durante a mitose. O nucleolo vai desaparecer, a carioteca também. Então, no final da prófase, o que nós vamos ter aí? Fuso mitótico capturando os cromossomos e organizando eles. Esses cromossomos já estão bastante compactados, não são mais cromatina. O envoltório nuclear vai se romper, a carioteca se rompe e libera os cromossomos. Seguimos então para a segunda fase, que é a metáfase. Nessa fase, é a fase que a gente consegue visualizar melhor os cromossomos, porque eles estão muito compactados. E eles estão alinhados na placa metafásica, ou seja, no meio. Por isso, você lembre, metáfase, metade, é porque os cromossomos estão alinhados todos no meio da célula. A terceira fase é a anáfase. Nessa fase, as cromátides irmãs se separam uma da outra e são empurradas para a extremidade oposta da célula. Cada uma agora é um cromossomo único. Então, o cromossomo de cada par ali foi puxado em direção ao oposto da célula. E, finalmente, a última fase é a telófase. A célula já está completamente dividida, quase completamente dividida, né? E começa a restabelecer a estrutura normal. Então, o que a gente fez na prófase, agora vai acontecer ao contrário. O fuso mitótico vai sumir, os dois núcleos vão se formar, né? A gente vai ter a volta da carioteca agora em 2 núcleos. Os nucleolos também vão reaparecer e os cromossomos vão voltar a se descondensar. Então, eles vão voltar a ser cromatina, aquela forma filamentosa. Então, na prófase aconteceu uma coisa, aqui na telófase ocorre o contrário. E, finalmente, temos a citocinese, que é a etapa de divisão do citoplasma para finalmente formar 2 novas células. Nas células animais, a citocinese é chamada de contrátil, que é como se apertasse a célula em 2, como uma bolsinha de moedas com cordão. Já nas células vegetais, a gente não pode ter esse tipo de divisão, porque ela tem uma parede celular muito dura. Então, ao invés disso, uma estrutura chamada placa celular se forma no meio da célula e divide em 2 células filhas, separadas por uma nova parede celular. Então, quando a citocinese termina, temos 2 novas células idênticas, né? Cada uma com um conjunto completo de cromossomos idênticos ao da célula-mãe. E as células filhas agora vão começar suas próprias vidas. Então, essas 2 novas células filhas que se formaram, elas vão novamente entrar em intérfase e ficarão ali na fase G1 até o momento que elas receberão ou não o sinal, né, para se dividir, entrar e fazer novamente todo o ciclo. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de saber do ciclo celular. Eu espero que você tenha entendido a mitose. Não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar.
e também de se inscrever de me adicionar lá no Instagram, no @ciênciasdoutoramamé. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.